Graças a Deus. Amados irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesta noite, desta feita, no culto missionário. E hoje é um dia especial, o Dia das Mães. A minha homenagem também, as minhas considerações de votos de parabéns a todas as mães presentes aqui na congregação de Jardim Veneza e que fazem parte também dessa congregação que hoje não estão aqui conosco. Mas, irmãos, eu confesso que me sinto surpreso nessa noite por ter tido a oportunidade. Eu estava até brincando com minha esposa esses dias, quando eu vi o culto missionário da mãe missionária, eu fiquei me perguntando quem seria a irmã que pregaria hoje à noite. Até fiquei brincando com ela. E hoje eu posso dizer para os irmãos que foi uma surpresa para mim. E se eu tinha dúvida que não tinha nenhum problema de coração, eu acho que hoje eu passei no teste. Porque eu ainda estou vivo, né? Porque hoje foi uma noite assim que me surpreendeu, porque eu esperava uma irmã estar aqui pregando. Até fiquei ali brincando com a Ailton, perguntando se ele sabia quem era a mensageira de hoje. E ele ficou dizendo, é bem o senhor. Eu disse, não, pai, estou olhando a Bíblia aqui que eu estou preguiçoso para ler a Bíblia, e eu estava aproveitando, quando o menino deixa, eu fico aqui olhando alguma coisa. Mas estamos aqui pela graça de Deus e eu quero pedir a ajuda dos irmãos em oração. Vou ler aqui um texto da palavra do Senhor e confesso que como nós não estávamos assim sabendo da programação, nós não temos nada aqui para os irmãos tratando da comemoração hoje referente ao Dia das Mães. Mas eu quero ler um texto da palavra do Senhor e se Deus nessa noite quiser usar de misericórdia para comigo e com os irmãos que estão aqui, nós diremos alguma coisa do texto que eu vou estar lendo. Se não, eu vou me sentar e o nosso dirigente, ele convida outro irmão para pregar a palavra de Deus. Mas eu convido os irmãos para nós fazermos uma reflexão no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo número 5. Toda a palavra de Deus ela é boa e proveitosa. E Deus, certamente, Ele sempre tem algo que vem ao nosso encontro. Então, nesta noite, nós queremos fazer menção de um texto da palavra do Senhor, do Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo número 5, a partir do versículo 1. Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos estar lendo todo esse texto, tá bom, irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar.
E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que ali tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Que Deus nos abençoe. É bem verdade, irmãos, que nesta noite é uma noite de dia de culto de mães, mas o culto também ele tem uma origem missionária. Hoje é culto de missões. De qualquer forma, nesta noite nós estamos aqui para tratarmos acerca deste grande assunto, dessa grande obra que Deus nos concedeu para que fizéssemos. Aqui está uma passagem bíblica que retrata a história deste homem, não sei se jovem, não sei a idade dele, e uma história, a gente pode se dizer, que trata de um começo muito triste, porém com um término muito feliz. Jesus termina dizendo: vai para a tua casa e anuncia aos teus quão grandes coisas te fez o Senhor. Eu espero que nesta noite nós possamos sair daqui anunciando ou reconhecendo quão grandes coisas tem feito Deus por nós. Irmãos, só sabe o valor de uma libertação na vida quem já foi escravo deste mundo. Eu posso dizer com propriedade, porque existem exemplos na minha família de pessoas que já viveu na dependência química. E eu conheço exemplo de alguém da minha família que já não está mais nem vivo. E ele entrou no mundo, no caminho das drogas, a família toda crente em Jesus hoje, na época ainda não. Mas ele enveredou por caminhos diferentes e a tristeza daquele moço, que ainda era jovem, tomou assim de conta da família, de maneira que ele entrou neste mundo, no caminho das drogas, e chegou até o momento em que ele estava dominado por essa droga, que ele chegou a consumir ou a engolir objetos, para os irmãos terem uma ideia. Conheço exemplo de pessoas também da minha família que era altamente viciada em fumar. Eu conheço de perto pessoas que às vezes não tinham condição nem de manter o vício. E às vezes eu já vi de noite alguém procurando pedaço de cigarro que alguém fumava, jogava no chão e aquela pessoa saía procurando, não tinha um pedacinho maior para, no linguajar deles, dar uma tragada e dormir. Olha só a situação, o estado de quem vive numa dependência, numa escravidão de um vício, que é objeto, preso do adversário das nossas vidas. Talvez você esteja dizendo isso é loucura, mas talvez você não conheça o outro lado da história. Conheço o testemunho de ouvir falar de um certo pastor, que ele disse que alguém que era dependente químico, essa pessoa teve um encontro com Jesus. Mas olha, irmãos, nem tudo acontece num passo de mágica. Salvação é coisa automática, agora santificação é um processo. E às vezes no caminho da santificação, alguém vem para frente aqui, mas a carteira de cigarro vem no bolso. Eu vi o irmão dar testemunho na Central, que em Campina Grande, o congresso que teve,
O pastor fez o convite, o pregador fez o convite, e quando alguém veio para frente, Jesus o batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E para surpresa dos irmãos, quando os irmãos foram falar com aquele irmão, ele estava com a carteira de cigarro dentro do bolso. A gente não sabe, irmãos, porque a gente talvez não viva dentro do processo. Mas este homem que era dependente químico, que esse pastor contou essa situação, ele teve um encontro com Jesus. Mas depois no decorrer dos dias, diz aquele testemunho, o pastor contando, que ele foi visitar aquele irmão, que ele era ex-dependente químico e ele estava acorrentado dentro da sua casa. E quando aquele pastor chegou, teve uma surpresa, disse: meu filho, o que está acontecendo com você? Por que você está assim nessa situação? Esse pastor, me prende, me amarra, porque Jesus me salvou, a minha consciência diz isso, mas o meu corpo me impede para se drogar. Que situação, irmãos. A consciência dizia uma coisa, mas o corpo ainda estava dependente daquela droga. E alguém pode até assim ignorar, mas eu conheço o exemplo de alguém que já foi para um médico, e o médico disse, o cara altamente viciado no álcool, e quando ele chegou lá, o médico disse: meu filho, você quer viver? Morou bem pertinho da minha casa, em Souza. E o médico disse: meu filho, você quer viver mais uns dias? Ele disse: é lógico, doutor. Para isso ele estava ali. Ele disse: então eu vou lhe dar um conselho, continue bebendo. Sabe o que é isso? Ele já estava totalmente dependente do álcool. Se ele largasse o álcool de uma vez, automaticamente ele iria só apressar os seus dias de vida. O médico disse: você vai morrer, agora quer ver mais uns dias? Continue bebendo. Eu estou falando de dependência química. Estou falando de alguém que é escravo deste mundo, que você deva louvar a Deus nessa noite por não estar mais nele. A situação deste jovem aqui, ou deste moço, era mais ou menos isso aqui que eu estou aqui contando, arranhando, dando testemunho de vida, de alguém que já viu, pessoas que eu até conheço. Só não estou dando nome aos santos. Mas este homem vivia essa situação. E nós, olhando para esse texto aqui, nós vamos observar que antes de Jesus chegar à província dos Gadarenos, que era a cidade de Gadara, uma das 10 cidades de Decápolis, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele passa ou ele atravessa o mar e apazigua uma grande tempestade. Se os irmãos voltarem o contexto, porque a Bíblia ela foi escrita, é um rolo, depois alguém foi lá e organizou a Bíblia, colocando capítulos, versículos, e colocando as epígrafes, para que quando a gente for ler sobre Bartimeu, a gente não tenha que procurar todos os evangelhos para saber a história de Bartimeu. A gente vai lá e vê o cego Bartimeu, o cego de Jericó. Lá está a epígrafe, e você vê logo, você se focaliza no que você quer ler, o objetivo, você vai lá. Mas isso aqui estava escrito e me parece que está numa ordem cronológica, porque todos os evangelhos vão apresentar Jesus apaziguando a tempestade e depois o demoniado gadareno. Os 3 evangelhos, pode olhar, você vai encontrar. E Jesus, antes de chegar a Gadara, Jesus apazigua uma grande tempestade. E o capítulo 5, o versículo 35, que é o contexto do texto que nós acabamos de ler, melhor dizendo, o capítulo 4, versículo 35, que é um contexto que antecede o texto que nós lemos, vai dizer o 35, capítulo 4, versículo 35 de Marcos: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, isso foi Jesus que falou: passemos para outra margem. Se nós olharmos o capítulo 5, o versículo 1 vai estar escrito: e chegaram a outra margem. O que nós entendemos aqui, irmãos, que não importa as dificuldades, o Jesus que começou em nós a boa obra, ele vai terminar. Nós vamos deixar a multidão e vamos passar para outra margem. Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou falando como homem, não estou falando, estou assumindo aqui o lugar de Jesus, mas eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero dizer que se Jesus nos disse que nós deixemos essa margem para ir para outra margem, eu quero dizer que nós vamos chegar do outro lado. Eu não sei o que vai acontecer no caminho, mas fiel é o que nos prometeu. Então vamos atravessar. Então Jesus, a Bíblia faz questão de dizer: e chegando a outra margem, ou seja, chegando do outro lado, para onde ele disse que aquela comitiva ia chegar, eles chegaram. Mas no meio do caminho, irmãos, teve uma grande tempestade. E eu não sei até que ponto o nosso adversário ele tem poder sobre a natureza.
Mas eu já vi muita gente dizendo aqui que nessa tempestadezinha aqui, que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus repreendeu. Jesus só não usou da sua autoridade, mas ele repreendeu. Dá para entender que havia por trás disso aqui alguma coisa maléfica. Porque Jesus estava indo com o objetivo de salvar alguém que estava escravizado lá na outra margem. E o diabo sabia disso. Todo impedimento foi colocado no caminho, mas Jesus que chamou é o Jesus que vai fazer com que nós cheguemos do outro lado. Do outro lado nós vamos chegar. Em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer, e eles deixando a multidão. Outra coisa que me chama a atenção. Jesus deixa uma multidão e vai atrás de uma pessoa que tinha grandes coisas para dar para Jesus. Irmãos, o que é que nós temos para dar para Jesus? Se não for a misericórdia de Deus que nos vê, se não for a compaixão, o amor de Deus que Ele tem por nós, nós não temos nada para dar para Deus, mas Deus tem tudo para dar para nós. E Ele deixa uma multidão e vai atrás, quem sabe, como diz a Bíblia, daquela ovelha que estava desgarrada, que estava perdida, que não tinha, quem sabe, identidade, que estava à margem da sociedade, que havia presos em sepulcros. Olha, irmãos, talvez alguém aqui não tenha nem satisfação de entrar no cemitério. Por mais que o túmulo seja bonito, formoso, quem sabe com aquelas cruzes douradas que tem lá, aquelas pedras bonitas, aqueles enfeites, aqueles ornamentos que tem lá, ninguém quer ficar uma noite lá. Só quem fica lá é quem não tem mais vontade própria, que é levado para lá e não pode mais voltar. Mas esse homem, escravizado do inimigo, morava naquele sepulcro. E Jesus, deixando uma multidão, foi atrás daquela alma que estava perdida. E nós estamos no culto de missões. E a palavra também, ela não está muito fora daquilo que nós estamos nesta noite aqui, fazendo nesta noite, lembrando nesta noite, trazendo a memória nesta noite. E a Bíblia diz que Jesus, eles chegam a outra margem da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Este homem aqui, irmãos, olha, a gente não vai ler todo o texto, que ele é muito longo. Mas este homem aqui, já haviam feito de tudo. Há uma expressão aqui, que ele vai dizer, amansar. Sabe como esse homem aqui era tratado pela sociedade? Como um bicho, porque se amansa animal bruto. Este homem vivia preso, com cadeias, com grilhões. Olhe, ninguém ia lá. Uma tristeza. Quem sabe, irmãos, ir atrás de alguém assim? O que faz alguém atrás de uma pessoa nessa qualidade? O que essa pessoa tinha a dar para mim, para me oferecer? No sentido emocional, quem sabe, educacional. O que é que essa pessoa tem a oferecer? Financeiro, educativo. O que é que tinha essa pessoa? Ele tinha uma alma, como eu e você tem. E Jesus deixou uma multidão e foi atrás de uma alma escravizada pelo diabo. Sabe por quê, irmãos? Porque grilhões, Bartolomeu, não ajudava aquele moço. Cadeias não ajudavam. Sepulcros não segurava aquele homem. Há uma expressão que vai dizer que ele andava nu pelos sepulcros. Que situação! Jesus viu aquela alma que precisava de libertação. Deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Foi atrás de uma alma que autoridades não podiam fazer nada por ela. A sociedade não podia fazer nada por ela. Mas quem podia foi lá para fazer. Às vezes nós queremos culpar alguém por não fazer algo por nós. Irmãos, tem coisas, olha, que ninguém pode fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. Às vezes parece ser coisa pequena, mas você não consegue fazer, então se torna uma coisa grande, porque você não pode fazer. Às vezes eu costumo dizer que Jesus é sempre o nosso último recurso, quando deveria ser o primeiro. A tempestade está grande, a gente tenta remar, tenta acalmar a tempestade, tenta, quem sabe, conduzir o barco. Quando a gente não consegue mais, a gente chama Jesus para o barco. Os discípulos fizeram isso. A mulher do fluxo de sangue procurou Jesus, mas depois que ela havia gastado tudo com os médicos. Aí não tem mais o que fazer. A carteira não resolve, a cultura não resolve.
quem sabe a educação, o estudo secular não resolve, aí a gente se lembra que tem um Deus no céu. Aí a misericórdia entra em ação e Deus ainda chega para resolver a causa, dizendo: aquieta-te, mar. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Se Deus nos tratasse como a gente trata Ele, mas louva a Deus, como o salmista diz, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas obras, porque Deus é misericordioso e piedoso. E a misericórdia de Deus foi atrás dessa vida que estava ali. Os grilhões não resolviam, as cadeias não resolviam, as autoridades não resolviam, mas tem a coisa: no dia que Jesus atravessou aquele mar, que pisou naquela praia, lá vem aquele gadareno. Lá vem aquele gadareno. E a Bíblia diz que ele chegando, ele não veio para, quem sabe, pegar Jesus pelo pescoço, para ter um acerto de conta com ele. Mas a Bíblia diz que chegando ele, prostou-se e o adorou. Este é o Deus, irmãos. O que as autoridades, o que as cadeias, as prisões nunca fizeram com aquele homem, no dia que Jesus chegou naquela praia, a atitude foi diferente. Porque é o homem que resolve. Não adianta. Eu estava dizendo para os irmãos, outro dia no culto ar livre, que a gente passou um dia ali naquela empresa com a máquina que solta 68 pacotes por minuto. Tem produto lá. Ela estava soltando por minuto uns 4. Situação difícil para a empresa, né, irmãos? Que eu trabalho lá até hoje, pela misericórdia de Deus. Aí naquela época eu trabalhava de tarde. Aí quando eu entrei, um rapaz disse assim: olha, a máquina está lá soltando uns 4 pacotes, irmãos. Entra lá, bota lá para rodar lá, que o menino lá não está conseguindo não. Dizendo isso num tom de ironia e rindo. Saiu e eu fiquei preocupado, porque eu sei como são as coisas. Chega em supervisor, chega encarregado em cima, chega alguém que cada um quer tirar sua fatia de bolo. E a gente está lá. Aí quando eu entrei, o rapaz que eu rendia ele saiu. O outro era responsável pelo empacotamento. Esse aqui é o que eu rendia a ele. Saiu. E quando eu cheguei, irmãos, olha, só Jesus na nossa vida. Quando eu cheguei, eu segurei em 2 ferros que tinha assim na máquina. Tem coisa que é doido. Os cães parecem que são doidos mesmo, me parece que são mesmo. Eu segurei assim 2 ferros na máquina. Disse: Jesus, chega aqui, me ajude. Peguei um ferro que estava lá, faz uma solda vertical. Eu pulei só um pouquinho para frente assim. Liguei a máquina, ela começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim foi. Trabalhei o turno todinho, entreguei o turno para o meu rendeiro seguinte. E o pior é que eu não sabia. O rapaz que eu rendi ele, tinha dito, depois o rapaz chegou e entregou ele para mim. Disse: olha, irmão, o rapaz saiu daí e disse assim: eu quero ver o irmão botar aquela máquina para pegar. Mas só que eu de fato não coloquei, irmãos. Olhe. O homem que entende de mecânica, de tecnologia, de ciência, lá do céu, disse: olha, o meu nome entrou em ação. Foram falar do rapaz crente, se ele bota a máquina para pegar, eu vou botar ela para pegar? Né, Misael? Vou botar para pegar. Aí a máquina andou, irmãos, porque é a misericórdia de Deus, irmãos, que faz isso. Se não fora o Senhor, o nosso adversário já nos tinha engolido vivo. Mas tem um Deus que, quando as coisas estão rindo para nós, aí ele aparece na praia, como foi dito aqui domingo passado. Irmãos, quando Jesus vem ao nosso encontro, olhe, já veio autoridade, já veio cadeia, já veio prisão, não resolveu. Mas quando Jesus vem ao nosso encontro, irmãos, a coisa é diferente. A coisa é diferente. E quando Jesus chega, vou fechar a minha Bíblia. Jesus expulsa aquele demônio, sabendo que era uma legião. Era uma legião de demônios que estava naquele homem, irmãos. E só quem podia fazer aquela obra era Jesus. Os demônios foram embora, caíram, entraram nos porcos, os porcos se precipitaram. Aí chega, olha, não ia ninguém lá. E quem ia só ia para criticar o gadareno. Mas depois que a situação é resolvida, o povo chega. Todo mundo preocupado com o gadareno, não era assim, irmãos? Nada. Todo mundo preocupado com os porcos. Que gadareno que nada. Com os porcos, irmãos. Só olha, Jesus, retira daqui. Sabe por quê? Porque para eles valia mais o ter do que o ser. Para aquele povo ali, a vida daquele homem não valia nada.
Mas quem nos dá valor é Jesus, irmãos. E pediram para Jesus se retirar daqueles termos. E olha, irmão, Jesus não salvou mais ninguém. Jesus não libertou mais ninguém. Jesus veio para salvar o gadareno, mas Jesus salvou aquele homem, libertou. E quando alguém chegou, alguém disse que ele estava no seu vestido, porque ele andava nu, e no seu perfeito juízo, porque a obra de Deus em nós, ela é completa. Aí Jesus nos desarma, irmãos. É pregador de multidão, mas sabe ir atrás de alma perdida. Jesus sabe pregar em grandes púlpitos ou em grandes barcos, mas Jesus também sabe pregar para uma pessoa. Pregou para Nicodemos sobre o novo nascimento. E Deus amou o mundo de tal maneira. A maior mensagem Jesus pregou para um homem, crente, doutor da lei, numa noite. Talvez eu só quisesse pregar com a igreja cheia aquela mensagem. Mas Jesus nos desarma. Deixou a multidão para ir atrás do gadareno. E quando Jesus sai, o gadareno, meu Deus, querendo reconhecer uma coisa que ninguém tinha feito por ele, disse: permita que eu vá com o Senhor. Permita que eu vá com o Senhor. E Jesus ensinou aquele gadareno a fazer missões. Disse: não, vá, volta para a tua casa e anuncia quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti. E ele foi. O missionário, estamos no culto de missão. Ele foi e anunciou em Decápolis quão grandes coisas o Senhor fez por ele. Que Deus nos abençoe.